Mateus 5, capítulo 5, verso 1, diz a palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Oremos a Deus, feche seus olhos e peça ao Senhor que fale ao seu coração em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, fala ao nosso coração, como o Senhor já tem falado, dai-nos ouvidos para ouvir a tua palavra e a graça de sermos praticantes da palavra do Senhor. Vivermos essas verdades, ó Deus, nossa vida diariamente, esse caráter, essas qualidades e promessas que o Senhor deu a cada um dos teus filhos. Assim nós pedimos, ó Deus, e peço que me use para a tua glória. Ó Deus, e onde quer que essa mensagem chegue, que o Senhor transforme os corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Por mais que o mundo possa te desprezar, por mais que Satanás venha te acusar, e talvez até no seu próprio coração você possa duvidar, saiba que se você é filho de Deus, se você é um convertido ao Senhor Jesus Cristo, você é bem-aventurado, você é abençoado, você é feliz. Por 9 vezes Jesus responde, por 9 vezes Jesus fala aqui essa palavra para nós, bem-aventurados, bem-aventurados. Porque ele vai trazer para nós o caráter do cristão. Aquele que nasceu de novo, foi impresso na sua alma de filho de Deus, porque agora você é filho, e ser filho de Deus não é qualquer coisa, como às vezes as pessoas querem minimizar isso aí, dizer, todo mundo é filho de Deus, não é bem assim. Os filhos de Deus têm a marca dos filhos de Deus, tem o Espírito Santo habitando nos seus corações, e o que vai mostrar isso, que o Espírito Santo habita em você, são essas marcas aqui. Uma vez convertido, você tem esse caráter, você tem esse DNA espiritual na sua vida. Então as bem-aventuranças não foram ditas pelo Senhor Jesus para nos trazer, quem sabe, um consolo, assim, no momento de angústia, de tristeza, nós olharmos e lermos esse texto aqui e sentirmos assim mais animadinhos. Não, as bem-aventuranças não foram ditas por Jesus com esse propósito pequeno, mas foi dita pelo Senhor Jesus Cristo para mostrar quem você é em Cristo Jesus, quem nós somos em Deus, quais são as características dos filhos de Deus, quais são as qualidades, quais são as promessas que acompanham cada um dos filhos do Senhor. Jesus, quando ele está falando aqui, ele ora para os seus discípulos, e ele está dizendo isso aos seus discípulos, ele não está dizendo àqueles que não são discípulos dele, ele está dizendo para os seus discípulos, para aqueles que têm a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Diz o texto que Jesus ali, naquele monte, aproxima-se os seus discípulos, ele passou então a ensiná-los. Irmãos, as bem-aventuranças, que está num contexto maior, que é chamado de Sermão do Monte,
nos capítulos 5, 6 e 7. E se você quisesse resumir todo o ensinamento de Jesus Cristo, ou da Bíblia, Mateus 5, 6 e 7 resume os ensinamentos. Então, se você se aprofundar nesses 3 capítulos da Bíblia, você vai ter um resumo dos ensinamentos para o cristão, para uma vida cristã conforme Deus quer que nós vivamos. Então, pastor, por que o restante das cartas, então, de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, por que essas outras cartas, de Tiago? Essas cartas são esmiuçando aquilo que já está aqui contido no Sermão do Monte, nesses 5 capítulos, nesses 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7. No capítulo 5 de Mateus, nós temos aqui o cristão vivendo observando a lei do Senhor. A palavra de Deus é especial para a sua vida, ele observa essa palavra. Por isso que você vai ver mais à frente aqui, quando fala sobre Jesus explicando sobre o adultério, sobre a questão do assassinato, que não basta apenas a pessoa matar literalmente para estar cometendo esse pecado, ele tem que, se ele apenas olhar ou desejar no coração, ele já está sendo um adúltero ou um assassino. E o crente, ele observa a lei de Deus, ele observa a palavra de Deus, e no capítulo 5, no final, vai dizer para nós sobre o amor ao próximo, o amor ao inimigo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, diz o Senhor Jesus Cristo. Então ele observa a lei do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. No capítulo 6, nós temos o crente, o cristão, o convertido, ele vivendo na presença de Deus. Tudo que ele faz, a sua oração, as suas esmolas, o seu jejum, ele faz para Deus, ele faz na presença de Deus. Ele não está vivendo de aparência, para aparecer para os outros a sua religiosidade. Ele está fazendo isso para Deus. Por isso Jesus ensina na oração, entrar no quarto, fechar a porta, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então ele vive na presença do Senhor. A sua preocupação é com o que Deus pensa dele e não com o que os outros pensam dele. Aí quando nós chegamos no capítulo 7 de Mateus, o crente, o cristão, vive no temor do Senhor. No temor do Senhor. Por isso que o texto vai dizer sobre entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e apertado o caminho que conduz, largo é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele. Ele vai dizer, cuidado com os falsos profetas, cuidado com aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas só da boca para fora não vivem de fato conforme o Evangelho, na santidade de Deus. Então, o crente vive no temor do Senhor, que é o respeito a Deus, em obediência, em amor ao Senhor. E o capítulo 7 vai terminar o Sermão do Monte, dizendo sobre os 2 fundamentos, os 2 alicerces, e o crente observa então a sua vida construir a sua casa, o seu viver na rocha, que é a palavra de Deus. Por isso o Senhor Jesus diz que, quando ele vai falar para nós sobre os 2 fundamentos, né? Os 2 fundamentos, os 2 alicerces, uma casa sem alicerce e outra casa com alicerce. Ele diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, no final, né? Ouve estas minhas palavras. O Senhor está dizendo aqui, no capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7, vai um pouco aí à frente comigo, para você acompanhar o texto. Versículo de número 24. Depois de terminar o que é chamado Sermão do Monte, Jesus termina assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mas aquele que ouve essas minhas palavras, diz o Senhor Jesus Cristo, na parte principal
de construção do alicerce, verso 26, tudo aquilo depois que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é o final que ele vai dizer sobre construir sobre a areia, no primeiro ele vai dizer sobre construir sobre a rocha, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, não vai cair, porque foi construída sobre a rocha, sobre a prática da palavra de Deus. Então, o crente vive no temor do Senhor. Meus irmãos, observe que em Mateus capítulo 5, então, nós temos aquilo que o cristão necessita, que esse caráter, para que ele possa viver essas verdades apresentadas no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7 de Mateus. Isso aqui não é para gente que não é crente, que é incrédulo, ele não pode viver isso, porque ele não tem essa marca no seu coração, na sua vida. É importante nós entendermos que cada uma dessas bem-aventuranças, nós temos 9 aqui, e são 8 qualidades e 8 promessas. No versículo 10 e versículo 11, nós temos aqui duplamente a repetição da bem-aventurados os perseguidos, e bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Então repete 2 vezes a questão da perseguição aqui, e repete 2 vezes a bem-aventurança para falar de uma qualidade só, que é bem-aventurados os perseguidos. Então, é importante nós entendermos que cada uma dessas bem-aventuranças estão no caráter, no DNA daquele que é o convertido a Cristo Jesus. Não é que eu acho que eu me identifiquei mais com essa aqui, bem-aventurados os mansos. Eu acho que eu mais identifiquei mais com os misericordiosos. Eu me identifiquei mais com bem-aventurados os limpos de coração. Eu acho que isso aqui tem mais a ver comigo. Não é assim. Todas elas, da primeira até a última, se você é um convertido a Jesus Cristo, elas estão presentes na sua vida. É importante também entendermos que não são qualidades naturais, são qualidades espirituais. Qualidades espirituais. Quando fala, por exemplo, bem-aventurados os humildes de espírito, não está dizendo da pessoa que é pobrezinho, que é simplesinho, esse é humilde de espírito. Não está dizendo isso aí, está falando de uma qualidade espiritual. Mesma coisa com relação ao choro, não está falando de um choro simplesmente de algo, de uma perda física, mas está falando de algo muito mais profundo, o choro da alma, do coração. Então, são qualidades espirituais, onde cada uma delas estão presentes na vida daquele que é convertido a Cristo. E é maravilhoso, irmãos, o Senhor Jesus repetir. Por que repete tantas vezes? Para que eu e você, de fato, venhamos acreditar nessas verdades. Não é à toa que Jesus repete 9 vezes, dizendo bem-aventurados, bem-aventurados. É olhando para você, olhando para os seus discípulos, olhando para os filhos de Deus e dizendo, você é bem-aventurado, é isso que você é um bem-aventurado, você é feliz e felizes e felizes. Ele vai citando cada uma dessas bem-aventuranças, e bem-aventurado significa feliz, cada uma acompanhando qualidades e promessas na vida do cristão. Então vejamos a primeira, que diz bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aliás, nas palavras do Dr. Martin Lloyd-Jones, um pregador inglês que já falecido, já está na glória, ele diz que nós deveríamos pelo menos uma vez por semana lembrarmos das bem-aventuranças e orarmos as bem-aventuranças, falarmos com Deus sobre essas qualidades e essas promessas maravilhosas, porque são promessas que se cumprem tanto agora como na eternidade. Tem seu cumprimento agora como na eternidade. Vejamos então a primeira qualidade e a primeira promessa. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os humildes de espírito? Os humildes de espírito são aqueles que entenderam que não são nada, que não têm nada e que dependem inteiramente da graça e da misericórdia de Deus. É aquele que não se apresenta diante de Deus cheio de orgulho, achando que tem alguma coisa para oferecer a Deus. Ele já se esvaziou por completo. Ele sabe que não tem nada, não é nada sem a graça de Deus. Ele é um pobre, miserável, pecador. É isso que ele é. Esse é o humilde espírito.
ele não tem nada para oferecer a Deus a não ser os seus pecados e clamar o perdão do Senhor. Vocês lembram daquelas duas orações daqueles homens, um religioso que se achava um fariseu, cumpridor da lei, e o outro publicano que reconheceu de fato o seu pecado, e Jesus diz que aqueles dois homens fazendo a sua oração, um foi aceito e o outro não. Porque o primeiro, cheio de si, cheio de achar que na sua religiosidade ele merecia alguma coisa, ele dizia para Deus: Deus, obrigado, porque eu sou uma boa pessoa, eu sou um dizimista, eu sou fiel, eu vou na igreja, eu canto, eu leio a Bíblia, e foi citando as suas qualidades e se exaltando a si mesmo, e ainda disse: e eu não sou igual aos pecadores, adúlteros e prostitutos e assassinos, eu sou bom, ó Deus. Jesus diz que a oração desse não chegou ao trono de Deus, não foi estava orando dele para ele mesmo. Não foi aceita por Deus a sua oração. Mas o outro que com a cabeça baixa, ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem compaixão de mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador. Esse Jesus falou, a sua oração foi aceita, foi ouvida por Deus. Esse é o humilde de espírito. Como que você se apresenta diante de Deus? Você se apresenta diante de Deus achando que você tem algum mérito, porque você é uma boa pessoa, você não faz mal para ninguém, então Deus tem para mim um lugarzinho lá no céu, porque afinal de contas eu não bebo, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não fumo, eu não tenho vício, sei o quê, então Deus tem para mim um lugarzinho lá no céu. Será que é nisso que você está confiando? Então você não sabe o que é ser humilde de espírito. O humilde de espírito, ele reconhece a sua miséria, o seu pecado, e se aproxima com humildade diante de Deus. E diz a palavra do Senhor, ele é feliz, ele é bem-aventurado, ele é abençoado, porque desses que assim se apresentam diante de Deus, é o reino dos céus. E reino dos céus significa o quê, meus amados irmãos? 3 coisas. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está à nossa volta, e o reino de Deus na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na segunda vinda. Isso está o reino de Deus. O reino de Deus está falando do governo de Deus que está dentro de você, o Espírito Santo, governando agora a sua vida. A partir da conversão, você recebe o Espírito Santo dentro da sua vida, você passa a ser templo do Espírito Santo, e ele vai governar o seu pensamento, o seu sentimento, as suas ações. Esse é o governo de Deus, é o reino de Deus dentro de nós. E o reino de Deus à nossa volta, quando há justiça, paz, amor e a alegria do Espírito Santo, aí está o reino de Deus, quando a igreja é usada por Deus e quando Deus manifesta a sua justiça, o seu amor, a sua graça na vida da humanidade, aí está o reino de Deus, porque o reino de Deus é maior do que a igreja. A igreja está dentro do reino de Deus, mas o reino de Deus é maior do que a igreja. E quando a igreja proclama a verdade do reino de Deus, quando cada vez mais pessoas são convertidas, cada vez mais o reino de Deus vai entrando nos corações e transformando as vidas das pessoas. Por isso, uma vez que o reino de Deus chegou à minha vida, no meu coração, nós oramos para que chegue também no coração de outras pessoas o governo de Deus, a conversão pelo Espírito Santo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados, porque o reino de Deus também nós aguardamos. Ainda o reino de Deus não está na sua plenitude, mas um dia virá na sua plenitude e glória, na volta do Senhor Jesus Cristo. Como nós vimos em Apocalipse, aí não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, nem pecado, nem morte, porque as primeiras coisas passaram, e eis que tudo se fez novo. Novos céus e nova terra onde habita a justiça. O reino de Deus, desses humildes de espírito, o reino de Deus já está dentro de você, e você herdará o reino de Deus, o reino dos céus, na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
É maravilhoso, irmãos. Por isso Jesus está dizendo que você é bem-aventurado, você é feliz. E é uma felicidade que não depende de sorrisos, de estar rindo à toa simplesmente, mas depende de fato de um estado de felicidade. Mesmo em meio à dor e ao sofrimento por causa do pecado, como vai dizer aqui na sequência, a outra qualidade, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Até parece uma contradição, felizes os que choram, porque serão consolados, mas o que está querendo dizer aqui? Não está falando do choro, qualquer tipo de choro, não. Está falando do choro por causa do pecado. Quando eu e você choramos por termos pecado contra Deus, sentimos tristeza no nosso coração, quando nós choramos por causa do nosso semelhante que pecou contra Deus, contra as pessoas que pecam contra Deus, e há choro, há tristeza no seu coração, você é feliz por isso, você é abençoado por isso, porque você não está acomodado ao pecado, como aqueles que vivem na lama do pecado e não se arrependem. Felizes aqueles que há o arrependimento, há a tristeza, há o quebrantamento, há o choro no seu coração, porque deles serão consolados. Esses que receberão o consolo de Deus são esses. O consolo do perdão. Quão maravilhoso é, amados, nós sermos livres da culpa, da condenação que pesava sobre nós por causa dos nossos pecados e agora somos perdoados. Recebemos a paz do perdão de Deus no nosso coração. Você é bem-aventurado por isso, porque você é consolado com o perdão do Senhor. Como é angustiante, irmãos, carregar pecado no nosso coração, essa angústia do pecado no nosso coração, mas quando você recebe o perdão de Deus, você recebe a paz de Deus no seu coração, você se sente aliviado, parece que tirou um peso enorme, uma tonelada das suas costas. Você foi consolado por Deus pelo perdão que você recebeu. E mais ainda, nós temos o Consolador. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, porque quem vem habitar no nosso coração é o Consolador amado. Aquele e o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, vem habitar no nosso coração, nos trazendo consolo e nos trazendo a paz do Senhor ao nosso coração. Por isso, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E logo em seguida, para terminar por hoje, depois nós damos sequência, se Deus quiser, nós vemos aqui, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os que vão herdar a terra, amados, não serão os valentões, as grandes potências mundiais, os grandes exércitos, as grandes potências e autoridades, não serão os mansos, porque a terra pertence a Deus e Ele dará aos mansos. Mas que sentido é esse de ser manso? Manso aqui não está falando de alguém que tem um sangue de barata e que ele aceita ser pisado e agora ele não tem nenhuma reação. Não é nesse sentido. É o manso como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo manso e humilde de coração, assim era Jesus. Jesus fazia o convite, Ele convidou a mim e a você, dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Por que Jesus, nós vemos essa mansidão em Jesus e vemos também na vida dos seus discípulos? Tendo o manso é aquele que tem o poder de destruir, se ele quiser assim o fazer, mas ele não faz. Ele tem o poder, mas ele não faz. Jesus, quando foi açoitado, foi esbofeteado, foi cuspido, foi humilhado, ele tinha o poder de acabar com aquilo ali na hora, se ele quisesse. Você quer ver a mansidão de Jesus quando diante daquele guarda que deu uma bofetada no seu rosto? E ele agiu como ele tinha pregado. Se alguém te ferir a face direita, oferece a outra.
Em que sentido? No sentido espiritual. Jesus, quando ele foi esbofeteado, ele ofereceu outra face espiritual, quando ele disse ao soldado: se fiz mal, dê prova do mal. Se fiz bem, por que me feres? Jesus deu a oportunidade daquele homem se arrepender. Jesus poderia simplesmente com um olhar fazer aquele homem virar um monte de cinza no chão, se ele quisesse. Ele tinha o poder para isso. Mas ele foi manso, ele olhou com compaixão e disse para aquele soldado: se fiz mal, dê prova do mal. A outra face, Jesus virando a outra face. Se fiz bem, por que me feres? Com certeza aquelas palavras ficaram na mente daquele homem. Nós não sabemos se, quem sabe, um dia ele se arrependeu, mas Jesus deu a ele a oportunidade de se arrepender. E o manso é isso, dá a oportunidade do outro se arrepender do seu pecado, da sua maldade. Ele é gentil, mesmo tendo o poder de pagar o mal com o mal. Ele não faz, ele vence o mal com o bem. E sabe, queridos, um dos lugares talvez mais difíceis de nós exercermos a mansidão é dentro da nossa própria casa. Fala a verdade. Às vezes, quando a gente está fora, a gente se controla para ser educado, para não ser mal educado com aquelas pessoas, né? Se você está num lugar público, ali você dá né? Você disfarça, né? Você segura a raiva, né? Mas dentro de casa a gente tem que... Aí que você tem que ser manso, porque é fácil de explodir, né? Aqui eu posso fazer, xingar e falar mal com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu filho, com o meu pai. Não quer dizer que nós vamos ser sempre, seremos perfeitos, mas devemos lembrar que nós temos essa qualidade agora de sermos gentis. Gentil. É fácil ser gentil com aqueles que são gentis com a gente, não é verdade? Fácil. Mas ser manso é ser gentil com aquele que é bruto com você. Essa é a qualidade que o Senhor Jesus nos deu, que é fruto do Espírito Santo de Deus. Não é esse o fruto? Tem na palavra de Deus Jesus falando, aliás, o Senhor que inspirou, né, Paulo a escrever Gálatas, lá capítulo 5, ele diz no texto, né, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, diz Jesus, bem-aventurados, você é abençoado por ser manso, e esses herdarão a terra. E às vezes, irmãos, nós somos testados, né? Para que nós possamos exercer a nossa mansidão. Quem chegou mais cedo aqui hoje na igreja foi testado a exercer a mansidão, né? Tinha um carro bloqueando a entrada ali, e nessa hora a gente é testado, né? Mas que carro, né? É possível que não será que não está vendo que aqui é lugar de... Então é hora da gente exercitar a mansidão. Se a gente não exerce a mansidão, principalmente com os irmãos, né? Então, Jesus mostra para nós nas bem-aventuranças o contraste, irmãos. Porque isso aqui é um contraste com o mundo. No mundo, felizes não são os humildes, são os orgulhosos, os cheios de si, os cara. No mundo, felizes não são os que choram, felizes são aqueles que estão dando gargalhada com o pecado e gozando da vida, né? Aparentemente. Felizes não são os mansos, felizes são os valentões, o que não leva desaforo para casa. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas os cristãos é diferente. Os discípulos de Jesus, os convertidos, os filhos de Deus, têm essas qualidades.
Se você quer saber se você é de fato um convertido de verdade, olhe para essas qualidades. Elas estão no seu caráter, elas estão no seu viver. Talvez nós precisamos nos aprofundar mais, né? Mas elas estão aí. Se você nasceu de novo, essas qualidades fazem parte da sua vida. Amém? Que Deus nos conceda a graça de crescermos nas bem-aventuranças. Essa semana fique como tarefinha de casa. Pegue esse texto, se você ainda não sabe de cor, memorize. Tente memorizar uma bem-aventurança, quem sabe 2 ou 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome, sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa é as qualidades, as promessas que Deus colocou em você. E nós temos aqui, como eu falei, já cumprindo a nossa vida, essas promessas agora e eternamente. Agora e eternamente. Vamos colocar de pé e vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos, ó Deus, por essas bem-aventuranças, por essas qualidades, esse caráter, esse DNA que o Senhor deu, ó Deus, a cada um de nós, imprimiu na nossa alma, que nós possamos viver, ó Pai, cada dia, ó Deus, essas verdades no nosso viver, e assim, ó Deus, que nós sejamos luz que brilha, e sal que salga, ó Deus, na nossa geração. Que possamos fazer a diferença, ó Pai. Vivermos na contramão desse mundo. E assim, ó Deus, vivermos a luz do Senhor nas trevas, possa brilhar, ó Deus, nas trevas desse mundo. Ó Pai, obrigado, Senhor, que o Senhor cada dia mais nos faça humildes de espírito, nos faça aqueles que choram por causa dos pecados e recebem o perdão, nos faça mansos, nos faça, Deus, fome e sede de justiça, nos dê cada vez mais fome de conhecer ao Senhor e termos a fartura que o Senhor tem para cada um do teu povo. E assim cada uma dessas qualidades e promessas sejam vividas por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.